E aí galera, belezinha? Então estamos aqui para mais um vídeo aí da série Como montar o seu aquário, né? Agora que a gente já sabe o que precisamos para iniciar uma ciclagem, né? O filtro, um termostato ou um cooler, né? Para ajudar, como posicionar o substrato, como cuidar da água, né, que tem que ter um tratamento da água aí para retirar o cloro, né? Se você quiser alterar o pH da água da sua região, você vai precisar aí de um tamponador. E hoje nós vamos partir para um assunto posterior a esse, né? Uma coisa que eu esqueci de falar do último vídeo, né? Eu não falei do oxigenador. Por quê? Porque na minha cabeça estava que o filtro, seja ele externo ou seja ele interno, ele já faz essa função de oxigenar a sua água, né? O filtro externo, ele vai fazer com que você tenha uma cascata. O filtro interno, ele vai soltar as bolhas se você não colocar a flauta. E se você colocar o direcionador, ele vai fazer movimentação na sua água também, porque é isso que faz a oxigenação da água, é a movimentação da água. E se você for usar a flauta, também vai fazer muitas bolhas aí, vai movimentar bem a água do seu aquário. Então a oxigenação já vai estar sendo feita. Caso essa oxigenação não seja suficiente, você perceba aí que os seus peixes estão muito abaixo no aquário, né, no fundo do aquário, ou muito acima ali na superfície, como se tivesse buscando ar, aí você vai precisar comprar um oxigenador para você. E aí você vai poder estar usando uma pedra porosa, ou até mesmo a mangueira sem a pedra porosa, ou até um enfeite, né? Se você quer um aquário artificial, o meu aqui eu comprei, né? Um enfeite oxigenador. Vamos lá, vamos partir para o assunto de hoje, né? A iluminação do seu aquário, ela é necessária para sua ciclagem? Ela não é necessária, mas você vai fazer muito bem se você tiver uma luz já no seu aquário, né? Por quê? Primeiro que vai deixar seu aquário bonito, né? A luz, ela dá vida ao seu aquário, seja a tonalidade que você escolheu, né? Porque eu quero a luz só para iluminar, né? Branco, mas tem tipos de branco. Eu, por exemplo, aqui eu uso um branco mais amarelo, né? Puxando mais para aquela luz solar. Tem outros brancos que já puxam mais pro tom de neve, né? Bem claro, bem branquinho mesmo, né? Bem gelo. Agora, se a gente for parar e pensar, né? Tem muitas lâmpadas aí no mercado. Qual é a melhor? Na minha opinião, não existe a melhor. Ok? Tudo vai depender do posicionamento da sua luminária e também do refletor, né? Daquela bandeja que geralmente fica em cima dela para focar mais a luz, ali para a luz descer mesmo para o seu aquário. Porém, a mais econômica que tem é de LED. Eu uso LED, né? O meu aquário, ele aqui tem 80 centímetros de comprimento. E eu uso uma luminária de 60 centímetros. Essa luminária de 60 centímetros ilumina perfeitamente o meu aquário e eu não tenho refletor. Ela atende muito bem, o meu musgo cresce bem. Eu tenho algas no meu aquário de maneira controlada. Os meus peixes não ficam estressados por causa do excesso de luz. E meu aquário também não falta luz. A luz, ela vem da superfície e vai até o fundo. Então ela está perfeita para o meu aquário.
Muitos recomendam, né, que você tenha aí 1 watts por litro. Quando você usa a luz de LED, ela ilumina mais do que gasta. Então, se você encomendou aí uma luz de 9 watts, ela vai iluminar mais que 9 watts. Ok? Vocês vão estar vendo aí agora uma tabelinha, porque tem uma tabela que compara o quanto que a luz de LED corresponde. Com certeza ela corresponde a mais, tá? Porque quando eu fiz a pesquisa para comprar a minha, ela correspondia bem mais. A minha aqui é 9 watts e o meu aquário aí tem em torno de 80 litros. Então, assim, ela não está extremamente forte e ela também não está faltando. Del, eu quero ter aquário plantado. Vou precisar? Sim. Se você quer ter um aquário plantado, você vai ser obrigado a ter uma luminária. Se você quer um aquário artificial, você não tem a necessidade de ter a luminária. Porém, ela vai te ajudar a regular aí o horário do peixe. O peixe precisa saber que horas é o dia e qual horário é a noite. Ok? É porque ele não funciona assim, né? Assim como a gente, o peixe precisa ter uma rotina de dia e precisa ter uma rotina de noite. Ele precisa descansar, ele precisa dormir, né? Assim, no nosso termo. Então você vai precisar sim de uma luminária se você quiser ter um aquário plantado. E o que eu faço? Eu compro qualquer luz? Não. Cada planta ela tem a sua necessidade de watts por litro. Algumas plantas precisam de menos de 1 watts por litro, outras precisam de mais. Geralmente as plantas low-tech elas precisam de menos de 1 watts por litro. Se você colocar aí até um pouquinho mais, não vai ter problema. Porém, se você coloca uma lâmpada mais forte do que precisa ter a sua planta, provavelmente a sua plantinha vai começar a ter aí, a aparecer nela, manchas de excesso de luz, né? Como se fossem plantas queimadas, porque está com muita luz. Se você tiver com pouca luz no seu aquário, né? Porque acontece, é muito provável do surgimento de algas marrons. Isso vai fazer mal para o seu peixe, porque o excesso de alga marrom, ou o excesso, na verdade, de qualquer alga, né, vai diminuir o oxigênio na sua água. Então, se você tem oxigênio demais, essas plantas podem aparecer. E uma iluminação inadequada também vai fazer com que essas algas aí surjam e talvez se tornem incontroláveis no seu aquário. Ok? Aí você vai precisar buscar alternativas para controlar esse surto de algas. É um assunto também para outro vídeo, porque eu já tive surtos de algas no meu aquário e eu consegui controlar. Em outro vídeo eu vou dizer como. Então, você precisa, assim como você estudou o seu peixe, com pH, com temperatura, você também vai precisar estudar a sua planta. Com pH, com temperatura e com a quantidade necessária dela de watts. Se ela vai precisar de um substrato fértil, lembrando que um substrato fértil para uma planta nunca é demais, e também se você vai precisar da adição de CO2 na sua água. Também lembrando que aquelas plantas que não têm essa necessidade, o CO2 vai fazer muito bem, vai ajudar a sua plantinha a crescer saudável e vai ajudar a sua plantinha a crescer rápido. Ok? Então, coisas desse vídeo que você precisa aí pensar para o seu aquário. Uma iluminação correta, ver se a oxigenação da água está dentro do necessário para o seu peixe, ok? Seu peixe não pode ficar sem essa oxigenação. A maioria dos peixes precisam de oxigenação. Pouquíssimos peixes sobrevivem sem essa oxigenação na água, porque eles têm um órgão a mais. Eu vou fazer um vídeo sobre esses peixes também, para que vocês vejam quais peixes não precisam
da oxigenação, né, do oxigenador. Porém, eles vão continuar precisando do filtro, da iluminação, precisar do tratamento da água também. Ok? Então, pesquisem bem qual a melhor planta, qual a quantidade correta de watts para o seu aquário, né? Lembrando que a sua planta tem uma necessidade. Então, se a tua planta tiver a necessidade de 2 watts por litro, você não vai querer pôr uma lâmpada que calcula meio watts por litro, porque é muito abaixo. Provavelmente isso vai causar no seu aquário um surto de algas, se o seu aquário estiver mal iluminado, e provavelmente a sua planta vai ficar muito fraca pela ausência de luz. Então nós vamos ficando por aqui, e lembrando, cuide bem do seu aquário, né? Se você não assistiu os outros vídeos, assista, né? Qual a importância aí que você vai ter para escolher o seu peixe ou para escolher a água, analisar direitinho o seu pH, a faixa de temperatura do seu aquário, o seu substrato, a sua planta, iluminação, tantas outras coisas nós já falamos, né? Se você ainda não viu, procure aí no canal, tem uma playlist, né, dessa série, você busque lá e você vai encontrar essas informações. Se você ainda está à procura do seu peixe, você pode estar visitando a nossa página no Instagram, Aquário Tranquilo _, lá vai ter fichas técnicas de peixes, a maioria peixe para iniciante, tá? Tem para água alcalina, tem para água ácida, e tudo com temperatura, com o tamanho máximo que ele vai estar, orientações também lá do comportamento de cada peixe, tá bom? Tem a fotinha deles lá, assim também como tem a ficha técnica de plantas. Então você vai ter plantas lá de fácil manejo, né? Que não precise de muita luz, que não precise de muitos cuidados, como por exemplo também o CO2, porque no aquarismo o CO2 é caro, né? Então às vezes nem todo mundo tem essa condição para estar comprando o CO2. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!